1 John 5. It's a great privilege to be back here with you. É um grande privilégio estar com vocês de volta. And I know it's the afternoon, Eu sei que está agora à tarde. and I know that you must be tired, Eu sei que você deve estar cansado, but we're really going to need to work these next 3 sermons. mas esses próximos 3 sermões vamos precisar nos envolver e trabalhar. Not just me and the translator, Não só eu e o tradutor, but you need to work. mas você também precisa trabalhar. You need to be like the Bereans who searched the scriptures to see if these things are so. Você precisa ser igual ao bereano que procurava na escritura para ver se as coisas eram dessa forma. Because we're going to be talking about biblical assurance of salvation. Porque nós vamos falar sobre a certeza bíblica da salvação. And my dear friends, this is so necessary today. E queridos amigos, isso é tão necessário hoje. It is very, very sad when you see people who do not profess faith in Christ and they're on the road to hell. É muito triste quando você vê incrédulos em seu caminho ao inferno. But for me, it's even worse when you see people who profess faith in Christ and are on the road to hell. Mas para mim é ainda mais triste quando você vê pessoas que professam fé em Cristo, mas estão no seu caminho para o inferno. And we've already seen from Matthew chapter 7 that is a reality. E já vimos de Mateus 7 que isso é uma realidade. Before we get to our text, there's one thing I would like to address. Antes de entrarmos no texto, tem algo que eu quero abordar. There has been such a mutilation of Romans chapter 10. Houve uma mutilação de Romanos 10. Whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. We really need to understand that. Precisamos realmente entender o que significa essa passagem. Because yesterday we saw people calling on the name of the Lord emphatically and they were not saved. Porque ontem nós vimos em Mateus que alguns clamavam Senhor, Senhor, e eles não foram salvos. It is true that everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. É verdadeiro que todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. But it's calling upon the name of the Lord with repentance and genuine faith. Mas é invocar o nome do Senhor com arrependimento e fé genuínos. That will then show itself to be true through the fruits or works of their life. Que vão se comprovar verdadeiros através dos frutos e das obras de suas vidas. Let's go back. You will know them by their fruits. Voltemos, Jesus diz, vocês os conhecereis pelos seus frutos. Let me give you another example. Mais um exemplo. If you handed me the bark of an apple tree, I would not be able to tell you it's an apple tree. Se você me desse a casca de uma macieira, eu não ia saber que é uma macieira. If you handed me a leaf of an apple tree, I still wouldn't probably be able to tell you it was an apple tree. E se você me desse também uma folha de uma macieira, eu acho que ainda não conseguiria saber que era uma macieira. But if you show me an apple Mas se mostrasse uma maçã on a tree, numa árvore, I know it's an apple tree. eu sei que é uma macieira. By their fruit you will know them. Pelos frutos os conhecereis. And what is that fruit? E qual é esse fruto? Is it power in ministry? É poder no ministério? No. Não. Because many will say to him, we prophesied in your name. Porque muitos dirão, em teu nome profetizamos. No. We did miracles in your name. Fizemos milagres em teu nome. We cast out demons in your name. Expelimos demônios em teu nome. And yet he still says to them, depart from me. Mas Jesus ainda diz, apartai-vos. What is the fruit? Qual é o fruto? The fruit of a simple, godly, devoted life. O fruto de uma vida simplesmente devotada a Deus. Where you're growing in your understanding of the will of God. Conforme você crê no entendimento da vontade de Deus. And you're growing in your submission to that will. E você cresce na sua submissão a essa vontade. Now we're going to go to 1 John and we're going to look at a series of tests. Nós vamos até 1 João e vamos ver uma série de testes. John's going to set before us several things by which we can compare our life or judge our life. João vai colocar várias coisas pelas quais nós podemos julgar ou comparar a nossa vida. And we can, through the Spirit, determine whether or not we're Christian. E podemos, pelo Espírito, determinar se somos ou não cristãos.
Look in 1 John chapter 5, Então veja em 1 João 5, and we'll read verse 13. e vamos ler o versículo 13 de 1 João 5. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father, I thank you for today. Pai, eu te dou graças por hoje. I especially, Lord, thank you for my time in the Word this morning. Eu te agradeço especialmente pelo tempo que eu tive contigo na palavra hoje pela manhã, Learning new things about you. aprendendo coisas novas sobre ti. Lord, every time that happens, I realize you're so much bigger than I could ever comprehend. Senhor, todas as vezes que isso acontece, eu percebo que tu és tão maior do que eu consigo compreender. And your word is so much more profound. A tua palavra é tão mais profunda. Father, I pray that today you will work in the hearts of every person under this tent. Pai, eu oro que hoje trabalhes no coração de todas as pessoas nessa tenda. That you would, through the Holy Spirit, Lord, illuminate their mind. Que através do Espírito Santo ilumine a mente deles. Cause us to understand. Faça com que entendamos. Help everyone to see their life in light of Scripture. Faça com que vejam suas vidas à luz da Escritura. Lord, that none of this is possible without your Spirit. Senhor, que nada disso é possível sem teu Espírito. So please help us. Ajude-nos, por favor. In Jesus' name. Em nome amen. de Jesus. Amém. Now look at verse 13. Veja o versículo 13. John says, "These things I have written to you." João diz, essas coisas vos escrevi. Now to whom is he writing? Para quem que ele está a escrever? He's writing to people who have professed faith in Christ. Ele está a escrever a pessoas que professaram fé em Cristo. Why is he writing to them? Por que escreve a eles? So that they may know that they have eternal life. Para saberem que têm a vida eterna. So that they might have the certainty and assurance. Para que possam ter a certeza e a garantia. So having an assurance that you are saved based on what is written. Ter a certeza da sua salvação baseado no que está escrito. Now, most of you probably know quite a bit about the doctrine of God, the doctrine of the Word, or the doctrine of Scripture. Muitos de vocês talvez saibam sobre a doutrina da Escritura, da palavra The de Deus. Scripture is what? The sword of the Spirit. A Escritura é o quê? A espada do Espírito. The Scripture is living and it is powerful. A Escritura está viva e é poderosa. It's able, to cut you right down the middle and open you up. Pode te cortar bem ao meio e te abrir. It's able to show you what you are. É capaz de mostrar o que você é lá dentro. So now, when we ask ourselves this question, am I a Christian? Quando nos perguntamos, sou um cristão? If you say yes, Se você dizer sim, how do you know? como você sabe? Is it because you profess with your mouth Jesus is Lord? É porque você professou com sua boca Jesus é Senhor? Is it because you asked him to come into your heart? É porque você convidou Jesus para entrar no seu coração? Is it because some ecclesiastical authority declared you to be saved? É porque alguma autoridade eclesiástica da igreja declarou que você é salvo? Is it because you were baptized? É porque você foi batizado? How can we have assurance? Como podemos ter a certeza da salvação? We know from other scriptures that the Holy Spirit is working in us to give us assurance. Nós sabemos de outros textos na Escritura que o Espírito Santo trabalha para nos dar essa certeza. But we also know that the Holy Spirit uses the Word of God to give us assurance. Mas também sabemos que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos dar a certeza. So we're going to go through the book of 1 John. Então nós vamos através do livro de 1 João And we're going to look at what it says are definite characteristics of a Christian. e vamos ver o que ele traz como características definitivas de um cristão. And we're going to compare our lives or examine our lives in light of each one of these. E vamos comparar nossas vidas ou examinar nossas vidas a cada uma dessas características. And I pray that the Holy Spirit will use these things
E eu oro que o Espírito Santo use essas coisas to affirm to you that you are truly Christian, para afirmar a sua vida que você realmente é um cristão, or to show you that you are not. ou para mostrar para você que você não é um cristão. So let's begin. Então vamos começar. Let's go to 1 John chapter 1, Vamos ao capítulo 1 de 1 João. and let's read verses 5 through 7. E nós vamos ler os versículos 5 a 7 de 1 João 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. In order to understand this, we must first understand some context. Para entender isso, temos que entender algum contexto. Most scholars believe that there was a group of false teachers that had possibly begun to influence this church. A maioria dos eruditos acredita que havia um grupo de falsos mestres que começou a influenciar esta igreja. This group was probably the beginnings of what was called Gnosticism. Esse grupo era provavelmente os princípios, os primórdios daquilo que foi conhecido como gnosticismo. Now, the word Gnosticism comes from the Greek word gnosis, O termo gnosticismo vem do grego gnosis, which is knowledge. que significa conhecimento. And the group ended up teaching the following things: E esse grupo acabou ensinando as seguintes coisas: that Christianity was about knowledge, que o cristianismo era sobre conhecimento. and not just knowledge, E não só conhecimento, but what we call an esoteric knowledge, mas o que chamamos de um conhecimento esotérico, dark knowledge, um conhecimento oculto, mysteries mistérios, that only a few people could understand. que só alguns podiam entender. And if you didn't understand these dark mysteries, you're not with God. E se você não entendesse esses mistérios ocultos, você não estava com Deus. So basically, there was a sense of Christianity having this darkness about it. Ou seja, havia esse sentimento que no cristianismo tinha algo de oculto, de trevas, escuro. A mystery that only few could understand. Um mistério que só alguns podiam entender. And what does John say to that? E o que João responde a isso? He says the very opposite. Ele diz o oposto. He says, "This is the message we have heard from him and announced to you. Ele diz, essa é a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. God is light. Deus é luz. God is light." Deus é luz. Now, a lot of people hear that and they think that John is saying, God is without sin. Muitos veem isso e pensam, Deus não tem pecado. But in the context of John, what John is saying is, God has not hidden himself. Mas no contexto de 1 João, o que ele quer dizer é, Deus não se ocultou. He's not hidden behind some mystery. Ele não está oculto atrás de algum mistério. And God has not hidden what he has done from you. E Deus não ocultou o que ele fez por vocês. And especially, God has not hidden his will from you. E especialmente ele não ocultou a vontade dele para você. God has shown you who he is. Deus mostrou quem ele é. Especially in the person of Jesus Christ. Especialmente na pessoa de Jesus Cristo. And God has made clear to you what his will is. E Deus tornou claro a vocês qual é a vontade dele. That's the first truth you need to understand. Essa é a primeira verdade que vocês precisam entender. There is mystery in the Christian faith. Sim, há mistério na fé cristã. There are things that we will not understand until we go to glory. Há coisas que não entenderemos até irmos à glória. But God has told us clearly who he is. Mas Deus disse claramente quem ele é. He's revealed his attributes to Revelou us. seus atributos a nós. He's revealed his plan of salvation to Revelou us. seu plano de salvação para nós. He's revealed to us exactly what we must do. Revelou exatamente o que precisamos fazer. He has revealed to us his will. Revelou a sua vontade. So he's not dark. Então Deus não está oculto em trevas. He's light. Ele é luz. Now verse 6. Versículo 6. If we say we have fellowship with him. Se dissermos que mantemos comunhão com ele. There's a problem with that translation right there. Há um problema com a tradução aqui. It's not necessarily communion, it's fellowship. Não é necessariamente comunhão, é estar juntos, estar em confraternização, estar próximo. What this text is saying is, if we say we are Christian, O que esse texto quer dizer é,
Se nós dissermos que somos cristãos, if we say we're Christians, se dissermos que somos cristãos, if we say we're believers, se dissermos que somos crentes, if we say that we're children of God, se dissermos que somos filhos de Deus, and yet we walk in darkness, mas andarmos nas trevas, we lie. nós mentimos. Now, what does it mean to walk in O que darkness? significa andar nas trevas? It comes from the Greek word, the word walk comes from the Greek word peripateo. A palavra andar vem do grego peripateo. Now, literally it means not just walk, but walk around. Literalmente não significa só andar, mas andar ao redor, em volta. So it's not just talking about your life in the church, Então tá a falar sobre sua vida na igreja, but your private life, mas sua vida particular your também. public A life, sua vida pública também. your life at work, Sua vida no trabalho. your life on the street. Sua vida na rua. So if we say that we are Christian, Se dissermos que somos cristãos, and yet our style of life mas nosso estilo de vida everywhere, estilo de vida em todo lugar, our style of life is marked by darkness, then we lie when we say we're Christian. se todo nosso estilo de vida está marcado por trevas, nós mentimos ao falar que somos cristãos. Now, the word walk here, I said, came from the Greek word peripateo. A palavra andar aqui vem do grego peripateo. Peripateo is written in the present tense. Peripateo está no presente. So what he's saying, if we walk around continuously, Ou ele quer dizer, então, se andarmos continuamente. and what he's talking about is a style of life. O que ele quer falar é sobre um estilo de vida. If we say we're Christian, Se dissermos que somos cristãos, and yet our style of life is darkness, mas nosso estilo de vida é trevas, we lie when we say we're Christian. nós mentimos ao dissermos que somos cristãos. Now, what is darkness? O que é trevas? John is saying this. João está a dizer, If we say we're Christian, se dissermos que somos cristãos, yet our style of life mas nosso estilo de vida contradicts what God tells us about himself contradiz o que Deus diz sobre si mesmo and contradicts the will that God has revealed to us, e contradiz a vontade que ele revelou a nós, if our style of life continually contradicts what God has told us about himself, se o nosso estilo de vida continuamente contradiz o que Deus disse sobre si mesmo, if it constantly contradicts the will that God has revealed to se us, constantemente contradiz a vontade que Deus nos revelou, then we lie when we say we're Christian. então mentimos ao dizer que somos cristãos. There's no evidence that we're Christian. Não há evidência de que somos cristãos. Now, here's something very important. Aqui está algo bem importante. He's talking about our style of life, Ele está- not one moment in time. Ele está a falar sobre nosso estilo de vida e não só um momento de nossa vida. Let me give you an example. And I want you to listen, because some of you are just looking around too much. Presta atenção, que vocês estão olhando para o lado. Presta atenção aqui, deixa eu falar. And the ones who are looking around too much and talking too much probably need this the most. E o que você que está olhando para o lado e conversando, você precisa disso mais que todos. We're talking about your eternal salvation Nós here. estamos falando sobre sua salvação eterna aqui. And we need to listen. Nós precisamos escutar. When we talk about style of life, Quando falamos sobre estilo de vida, here's a good illustration. aqui está uma boa ilustração. If you follow me around with a snapshot camera Se você me seguisse com uma câmera that just takes one picture, que tira uma foto só, you follow me around, e você me seguisse, and then one day you see me impatient with my wife, e daí você pegasse eu um dia impaciente com a minha esposa, and you take the picture, e você tirasse a foto, and then you show it to everybody. e daí você mostrasse para todo mundo, Look, Paul Washer's not saved olha, o Paul Washer não está salvo, because he was impatient with his wife. porque ele foi impaciente com a esposa. That's not really accurate. Isso não está certo, You took a picture of one moment in time. porque você tirou só uma foto de um momento no tempo. That doesn't mean I'm not a Christian. Isso não significa que eu não sou um cristão. But if you follow me around with a video camera Mas se você me seguisse com uma câmera de filmar for a year, por um ano, 24 hours a day, 24 horas por dia, now you're recording my style of life. agora você está registrando meu estilo de vida. So he's not saying if someone sins, they're not a Christian. Então ele não está a falar se alguém peca não é um cristão. But he's saying if someone walks around in every area of his life
Mas ele está a falar que se alguém anda em todas as áreas da sua vida, and the areas of his life are a contradiction to what God has said about himself and God's will, e essas áreas são uma contradição do que Deus disse sobre si mesmo e sua vontade, then there's no evidence this person's a Christian. então não há evidência de que essa pessoa é um cristão. That's what he's saying. É isso que está a falar. Now let's go on. Continuemos. Verse 7. Verso 7. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. So there's a style of life that is marked by rebellion against the knowledge of God. Há um estilo de vida marcado por rebelião contra o conhecimento de Deus. If that's your life, Se essa é a sua vida, you can have little assurance that you're saved. você pode ter pouca segurança de que é salvo. But then there is a style of life marked by living in conformity to what God has said about himself and what God has said about his will. Mas há um estilo de vida que está em conformidade à luz que Deus revelou sobre si mesmo e sua vontade. And the one who lives that way, E aquele que vive desta forma, there's evidence there that he has fellowship with God. há evidência aí que ele está junto, em comunhão, próximo de Deus. But then there's something else here that people often overlook. Mas há algo que as pessoas às vezes ignoram aqui. It's also going to manifest itself in fellowship with other believers. Também se demonstra em comunhão estar junto com outros crentes. You know, one of the things that most amaze me Algo que me surpreende is when people call themselves Christians and yet they never gather with other Christians. quando as pessoas se chamam de cristãos, mas não se reúnem com outros cristãos. They gather with others Se reúnem com outros who are not Christian que não são and cristãos. seem to enjoy themselves better there. E parecem desfrutar mais da companhia de incrédulos. Another thing that's troubling, Outra coisa problemática, even among young people, até entre os mais jovens, is when so-called Christians get together, é quando os cristãos se reúnem, maybe to go to lunch talvez para almoçar, or just get together over at the house, ou se juntarem em uma casa, and they almost never get together to talk about Christ. mas nunca se reúnem para falar de Cristo. Christ doesn't come up in the conversation. Cristo não aparece na conversa. What we're talking about here is style of life. O que estamos a falar é sobre um estilo de vida. We're not saying that a Christian cannot sin. Não estamos a falar que um cristão não pode pecar. We're not saying that a Christian will not struggle with sin. Não estamos a falar que um cristão não pode lutar contra o pecado. But a true Christian, Mas um cristão verdadeiro, their life will be marked by something. a vida dele vai ser marcada por algo. They are seeking to know more about the character of God, Eles querem conhecer mais o caráter de Deus and they're being conformed to it. e conformar-se a isso. They're seeking to know more about the will of God, Querem saber mais da vontade de Deus and they're becoming more obedient to it. e se tornar mais obediente a essa vontade. What is sad is that for many people, the things I'm saying right now are totally foreign. O que é triste é que para muitos a quem eu estou dizendo isso é totalmente algo estranho. It doesn't describe their life at all. Não descreve as suas vidas. So, what's the first evidence that someone's a Christian? Então qual a primeira evidência de que alguém é um cristão? Their style of life O estilo de vida is growing in conformity to the character and will of God. está crescendo em conformidade ao caráter e à vontade de Deus. Now, what's the second test? E o segundo teste, The second proof. a segunda prova. And this is going to really probably shock you. Isso provavelmente vai te chocar. Let's look in verse 8 through 10. Vejamos os versículos 8 até 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Do you remember when I said that we're not saying that a true Christian doesn't sin? Lembre quando eu disse que um verdadeiro cristão, não é que eu estou dizendo que ele não peca? This text is proof of it. Esse texto comprova isso. As a matter of fact, this is what we're going to learn. Na verdade, o que nós vamos aprender, One of the greatest evidences that you're a Christian uma das grandes evidências que você é um cristão, is that you recognize sin in your é life. que você reconhece o pecado na sua vida.
You know, I have preached for many years, Eu preguei por muitos anos. and there have been times when I've preached that, like, the congregation starts weeping E a vez que eu preguei que toda a congregação começa a chorar. and they start seeing their sin. E começam a ver seus pecados. And even though I don't give altar calls, I've had it where people have just started coming out of their seats and getting on the floor and weeping over their sin. E apesar de eu não fazer apelos, eu vi as pessoas levantando e vindo até a frente e começaram a orar e chorar. Do you know what's troubling? Sabe o que é preocupante? The people who weep over their sin O povo que chora pelos seus pecados are usually the godliest people in the church. são normalmente os mais piedosos da igreja. And the most carnal people in the church sit back there, not troubled at all. E as pessoas mais carnais da igreja estão lá, sentados, sem problema nenhum. So what's going on? Então o que acontece? We're seeing who's Christian and who's not. Nós estamos a ver quem é cristão e quem não é. One of the greatest evidences that you're a Christian Uma das maiores evidências que você é um cristão is that you recognize sin in your life é que você reconhece o pecado na sua vida. and you live a life of confession. E você vive uma vida de confissão. When the Holy Spirit points out a sin, Quando o Espírito Santo aponta um pecado em sua vida, when a fellow Christian points out a sin in you, quando um outro cristão aponta um pecado em sua vida, when your spouse points out a sin in you, quando o seu cônjuge expõe um pecado na sua vida, and you see it, e você o vê, you acknowledge it, você reconhece, you confess it, você confessa, you ask for forgiveness. você pede por perdão. Remember, true discipleship is marked by this. Lembre-se, o verdadeiro discipulado é marcado por Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. bem-aventurados que choram, porque serão consolados. How many passages in the book of Psalms talk about how beautiful brokenness over sin is before God? Quantas passagens lá nos Salmos falam quão bela é o quebrantamento diante de Deus. Can I ask you a question? Deixa eu perguntar algo para vocês. When was the last time you saw a specific sin in your life Quando foi a última vez que vistes um pecado particular em sua vida? and it broke your heart E isso quebrou o seu coração. and it led to repentance E levou você a se arrepender. and it led to specific confession? Levou a uma confissão específica. Let me share with you what is not confession. Deixa eu compartilhar com vocês o que não é confissão. Lord, if I've sinned, please forgive me. Senhor, se eu pequei, me perdoa. That's not confession. Isso não é confissão. Confession is specific. Confissão é específica. The word here, do you know what it actually is? Sabe qual que é a palavra aqui? Homologeo. Homologeo. Homo means the same. Homo significa o mesmo. Logeo means to speak. Logeo significa falar. So to confess is to speak the same thing. Então, confessar é dizer a mesma coisa. Now, how does that work? Como isso funciona? So let's say again that I'm impatient with my daughter, Digamos novamente que eu fui impaciente com a minha filha. and the Holy Spirit, boom, shows me you were impatient. E o Espírito Santo me mostra, bum, você foi impaciente. What does it mean to confess my sin to God? O que significa confessar meu pecado a Deus? It's to speak the same thing. É falar a mesma coisa. The Holy Spirit says, you have sinned, you were impatient. O Espírito Santo disse, você pecou, ou você foi impaciente. Confession is when I say, I agree with you. Confissão é quando nós dizemos, eu concordo. What you say about me is true. O que disseste sobre mim é verdadeiro. You said I have sinned because I was impatient. O Senhor disse que eu fui impaciente porque eu pequei. I was impatient. Eu fui impaciente. Forgive me. Perdoa-me. And just so you know, Só para que saiba. if I sinned against my daughter, Se eu pecar contra a minha I filha, got to do the same thing with her. eu tenho que fazer o mesmo com ela. I remember when my daughter was about 8 years old, 9 years old, Eu lembro quando minha filha tinha cerca de 9 anos and I was impatient with her. e eu fui impaciente com I ela. had to get a work done. Eu tinha que fazer um She trabalho kept bothering me. e ela estava a me perturbar. Finally, I said, look, stop it. E eu finalmente disse, para, Got to finish this. eu preciso terminar isso. Immediately, Imediatamente. I knew I'd sinned. Eu sei que eu tinha pecado. She went down into the basement. Ela foi até o sótão. I sat there for a moment. Eu fiquei lá por um tempo. I got up from my chair and I went down to the Eu basement. levantei e fui até onde ela estava. Now, I want you to listen to the interaction because this will help you. Ouça a interação, porque isso vai ser útil para vocês. Her name is Rowan. O nome dela é Rowan. I said, Rowan? Eu disse, Rowan. She said, yes, Daddy. Ela disse, sim, papai.
I need to ask you to forgive me. Eu preciso pedir que me perdoes. I was impatient with you. Eu fui impaciente com você. I sinned against you. Eu pequei contra você. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Here's what she said. Aqui está o que ela disse. That's all right, Daddy. Tá tudo bem, And papai. I said, no, Eu disse, não, não. you can't do that. Você não pode fazer isso. I've taught you the Bible. Eu te ensinei a Bíblia. You must release me, Você tem que me libertar. because that's one of the meanings of Porque forgiveness. esse é um dos significados de perdão. And so she looked at me, Então ela olhou para mim, because I had taught her this. porque eu ensinei isso para ela. She put her hand on my shoulder Ela pôs a mão no meu ombro and she said, yes, Daddy, e ela disse, sim, papai. you have sinned against me. Você pecou contra mim. You were impatient with me. Você foi impaciente comigo. Daddy, Papai, I forgive you. eu te perdoo. Some of you are probably in shock. Alguns de vocês talvez estejam chocados. You've never done that with your wife. Você nunca fez isso com a sua esposa, You've never done that with another brother, nunca fez isso com outro irmão, and you don't have a whole lot of freedom. e você não tem muita liberdade. And then to have your daughter pray for you. E ter a sua filha orar por você. That's what it means to be Christian. Isso significa ser cristão. It's not all this silly stuff. Não essas coisas tolas por aí. It's that. Isn't that beautiful? É isso não é belo? That was one of the most beautiful moments of my Christian life. Foi um dos momentos mais belos da minha vida cristã, esse que é minha filha. There are so many people that will get in a pulpit and say that we're all radically depraved. Tem tantas pessoas que sobem no púlpito e dizem que nós somos radicalmente pecadores. And if you ask them if they sin, they'll say yes. E se você perguntar, e você peca? Eles vão dizer, sim. And if you ask them to share some specific sin, they can't. E se você perguntar, então compartilhe um pecado específico de sua vida, eles não conseguem. That's frightening. Isso é temeroso. One of the greatest evidences that you're Christian is not that you're perfect, Uma das maiores evidências de que você é um cristão não é que você é perfeito, but that you realize you're not. mas você percebe que não é. And you're seeing sin. E você vê o pecado. You're fighting against it. Você luta contra And ele. you are getting some victory. E você sim tem alguma vitória. But when you don't, Mas quando você não tem vitória, one of the most beautiful gifts from Christ is being able to ask for forgiveness uma das maiores graças de Cristo é poder pedir por perdão and to confess specifically what you did. e confessar especificamente o que fizeste. And that's what you'll see in a true Christian. E é isso que você vai ver num verdadeiro cristão. Confession, Confissão. confession. Confissão. What will you see in a church member who's not converted? O que você vai ver em um membro de igreja que não é convertido? Hardness of heart. Um coração duro. When they see people broken over their sin around them, they can't even understand it. Quando essas pessoas veem pessoas quebrantadas pelo pecado, nem conseguem entender. Do you know how many preachers can live in immorality, preaching and rebuking people? Você sabe quantos pregadores vivem em imoralidade, pois sobem no púlpito e repreendem as pessoas? And yet they themselves confess nothing. Mas eles mesmos não confessam nada? That's terrifying. Isso é temeroso. Are you broken over sin? Você está quebrantado por causa do pecado. Do you confess sin specifically to God? Você confessa pecados de forma específica para Deus. When you offend a brother, do you have to go back and say, I'm so sorry? Quando você ofende um irmão, você volta até ele e diz, eu sinto muito, me perdoe. Do you know, this is one of the big parts of body life, Essa é uma das grandes partes da vida da igreja, do corpo, of being Christian. de ser um cristão. And when it occurs, there's such a grace over the church. E quando ocorre, há uma graça que vem It's sobre a so igreja. beautiful. É tão belo, It's so beautiful. é tão belo. Now, not everyone who's going to speak into our life is telling us the truth. Agora, não quando alguém nos confronta, não necessariamente está falando a verdade. There are people who are very critical and want to hurt other people, and they can be constantly telling others they're in sin. Há pessoas que são muito críticas e querem machucar as pessoas e constantemente falam que os outros estão em pecado. But submitting to one another is that least we will listen.
Mas submeter a uns aos outros significa que pelo menos a gente vai ouvir. And if we don't see the sin E se não observarmos o pecado, that someone is accusing us of, do qual alguém nos acusa, then we should go to maybe the elders or more mature brethren and ask them to judge. então talvez tenhamos que ir até então os presbíteros ou um irmão mais maduro But we e are- perguntar para analisarem. We are to submit to one another. Mas devemos submeter uns aos outros. When I was a pastor in Peru, Quando eu era um pastor em Peru, there were tribal peoples from the mountains who had come down to Lima to escape the war. havia nativos das montanhas que desceram até a capital Lima para fugir da guerra. And some could just barely speak Spanish. E alguns maus podiam falar espanhol. And there was this one woman from the mountains who started attending my church. E tinha a mulher das montanhas que começou a ir na nossa And igreja. she was about that tall. E ela era dessa altura aqui. And I mean, at least a couple of times of months, she would meet me as soon as I came down from the pulpit. E pelo menos umas 2 vezes por mês, ela se encontrava comigo assim que eu descia do púlpito. And in broken Spanish, she would tell me either something I said wrong or something I did wrong. E com um espanhol não muito bom, ela falava algo que eu disse errado ou algo que eu fiz de errado. And one day a deacon walks up to me after she was lecturing me, E depois um diácono chega até mim, depois que ela estava me dando uma lição. and he said, "Why do you listen to her?" E ele disse, por que você fica ouvindo ela? And I said, "Because sometimes when Jesus comes to church, he's dressed in very strange clothing. Porque eu disse que algumas vezes quando Jesus vem à igreja, ele se veste de roupas bem estranhas. If you're a pastor or a preacher Se você é um pastor ou pregador and no one can correct you e ninguém pode corrigi-lo, and no one can speak into your life, e ninguém pode falar a sua vida, you're not a man of God. você não é um homem de Deus. There's a good chance you're lost, É uma probabilidade grande que você está perdido, that you're not even a Christian." que você nem é um cristão. A man of God is marked by a deep humility, not by a deep arrogance. Um homem de Deus é marcado por uma humildade profunda, não por uma arrogância profunda. And so let's look at what we've learned so far. Então vamos ver o que aprendemos até agora. One of the first marks of being a true Christian Uma das primeiras marcas de ser um verdadeiro cristão is we have a style of life that demonstrates that we're seeking to conform to who God is and to what God has revealed about his will. é que temos um estilo de vida que busca se conformar ao que Deus revelou sobre si mesmo e sobre sua vontade. And that when we see we're not conformed to that, it leads us to repentance and confession. E ao percebermos que não estamos conformes isso, nós nos arrependemos e confessamos. Now, let's go on. Avancemos. Let's look in chapter 2. Vamos ver no capítulo 2, Let's look in verse 3 through 5. versículo 3 a 5 de 1 João 2. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. You know, throughout church history, the Apostle John is referred to as the apostle of love. Pela história da igreja, o apóstolo João é referenciado como apóstolo do amor. He's using the word liar a lot E here. ele usa o termo mentiroso bastante. He's speaking hard. Ele fala palavras duras. Why? Por quê? Because he is the apostle of love. Porque ele é o apóstolo do amor. He's warning people. Ele está a alertar pessoas. Now let's look at this. Vejamos isso. Now- Come on now. Vamos lá. Look down at your Bible at verse 3. Olha para sua Bíblia no versículo 3. This ought to scare you a bit. Isso deveria deixar você com um pouco de medo. By this we know that we have come to know him. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. By this we know that we're Christians, Por isto sabemos que somos cristãos. if we keep his commandments. Se guardamos os seus mandamentos. You need to take that seriously. Leve isso a sério. Now we need to understand it Precisamos entender. in light of what we've already learned. À luz do que aprendemos. But listen to what it's saying. Mas olha o que diz. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar. How many of you, if I gave every one of you a piece of paper, Se eu desse a todos vocês um pedaço de papel, how many commandments of God could you write out? quantos mandamentos de Deus você conseguiria escrever nesse papel? How many commandments could you write out with regard to what you ought to see and hear and not see and hear? Quantos mandamentos você conseguiria escrever sobre aquilo que você deve ver ou não ver, ouvir ou não ouvir?
Husbands, let me ask you a question. Maridos, para vocês. How many commandments could you write out that Christ gave you with regard to your care for your wife? How many commandments could you write out right now? Quantos mandamentos que Cristo deu sobre como você deve cuidar da sua esposa, você conseguiria escrever agora? How many commandments could you write out with regard to raising your children? Gentlemen, how many? Senhores, quantos mandamentos você conseguiria escrever sobre criar os seus filhos? I hope some of you are very afraid right now. Eu espero que alguns de vocês estão com muito medo agora. And some of you, with all your charismatic stuff and your big, bold prayers and your miracles, you can't even write out one command. Porque muitos de vocês, com seu aspecto carismático, orações altas, não conseguem escrever nenhum só mandamento. Do you see how hypocritical that is? Você vê quão hipócrita isso pode ser? How dangerous that is? Quão perigoso isso é? Wives, give me 3 commandments that God has given you with regard to your husband. Esposas, me deem 3 mandamentos que Deus lhe deu sobre o seu marido. Remember what he said in Matthew 7? Lembre-se que Jesus disse em Mateus 7, Depart from me, apartai-vos de mim, you workers of lawlessness. trabalhadores da iniquidade. Those of you who claim to be my disciples, Vocês que clamam ser meus discípulos, and you lived as though I never gave you a commandment to obey. mas vivem como se eu nunca tivesse dado um mandamento a ser obedecido. Many of you will hoop and holler and dance and fall down, Muitos de vocês dançam, pulam e caem, but you live as though he never gave you a commandment to obey. That's mas you. vivem como se ele nunca tivesse dado um mandamento a That's ser you. obedecido. É você. Now, when we look at chapter 1, Quando olhamos ao capítulo 1, and we're sitting there going, one of the greatest evidences of a Christian is that they recognize when they sin. e quando dissemos que uma das maiores evidências do cristão é que reconhecem quando pecam, And then we read one of the greatest evidences of a Christian is that they keep God's commandments. e quando lemos que uma das maiores evidências do cristão é que ele guarda os mandamentos, How do we put those two things together? como colocamos essas duas coisas juntas? We do it this way. Nós fazemos desta forma. Before I was a Christian, Antes de eu ser um cristão, I did not want to know God's commands. eu não queria saber os mandamentos de Deus. I did not try to learn God's Eu commands. não tentei aprender os mandamentos de Deus. I did not try to obey God's Não commands. tentei obedecer os mandamentos de Deus. When I broke God's E commands, quando eu quebrava os mandamentos de Deus, I didn't care. eu não me importava. When I became a Christian, Mas quando eu me tornei um cristão, I wanted to know what God commanded. eu queria saber o que Deus ordenou. That's why I bought a Bible. Por isso comprei uma Bíblia. I actually gave effort trying to obey God. Eu me esforcei tentando obedecer a Deus. And when I broke God's commandments, it broke me. E quando eu quebrei os mandamentos de Deus, isso me quebrantou. And I repented and confessed my sin. E eu me arrependi e confessei meu pecado. And then I got up and started all over E daí again. eu me levantei e comecei tudo de novo. Let me put it this way. Deixa eu falar de outra forma. When someone comes up to me and says, I have a new relationship with Jesus, Quando alguém me diz, eu tenho um novo relacionamento com Jesus, I say, do you have a new relationship with His Word and Eu- His commands? eu digo, você tem um novo relacionamento com a palavra dele, os mandamentos dele? Because if you don't have a new relationship with His Word and His commands, you don't have a new relationship with Him. Porque se você não tem um novo relacionamento com a palavra e com os mandamentos, você não tem com ele. They go, I have a new relationship with Jesus. Eles dizem, eu tenho um novo relacionamento com Jesus. Okay, do you have a new relationship with sin? Ok, você tem um novo relacionamento com o pecado. Has your relationship with sin changed? O relacionamento com o pecado mudou. Before someone's a Christian, Antes de alguém ser um cristão, they walk arm in arm with sin. eles andam juntinhos com o pecado. After they're Christian, Mas depois que são um cristão, sin's going that way, o pecado está daquele lado, the o Christian's going this way, cristão está indo para o outro lado. and they're locked in battle. E eles estão batalhando. Do you have a new relationship with sin? Você tem um novo relacionamento com o pecado. If you say no, Se você dizer não, then you don't have a new relationship with God. então você não tem um novo relacionamento com Deus. Do you have a new relationship with God's commandments? Você tem um novo relacionamento com os mandamentos de Deus. I don't even know what they are. Eu nem sei quais são. Then Jesus doesn't know you. Então Jesus não o conhece. Isn't it funny Não é engraçado or concerning ou preocupante that this very day while I'm preaching, que neste dia, enquanto eu estou a pregar, some people will be professing that they know Jesus, and yet they do not strive to obey or be faithful in anything?
Algumas pessoas que professam conhecer Jesus não se esforçam para serem fiéis em nada. while this very day there will be men, women, and children who die as martyrs rather than turn away from God's commands. Enquanto no mesmo dia haverá homens, mulheres e crianças que vão morrer como mártires, porque não vão deixar de obedecer os mandamentos de Deus. Why is that? Por quê? Because many will say, Lord, Lord. Porque muitos dirão, Senhor, Senhor, And they do not know him and he does not know them. mas não conhecem o Senhor e o Senhor não os conhece. Look at verse 4. Veja o versículo 4. The one who says, I have come to know him and does not keep his commandments is a liar. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, And the truth is not in him. e nele não está a Now, verdade. let me give you the emphasis of this text. Deixa eu mostrar onde está a ênfase nesse Do texto. you remember in Matthew Lembra em Mateus when he said, many will come before me on that day and say, Lord, Lord? que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. They will emphatically declare him to be Lord. Eles vão dizer com ênfase, Senhor. That's what's going on here. Aqui o que está acontecendo é a mesma coisa. The one who says, I've come to know him. I've come to know him. Hey, I've come to know him. I know Jesus. Aquele que diz, eu conheço Jesus. And does not keep his commandments is a liar. E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. And the truth is not in him. E a verdade não está nele. Salvation is not in this person. A salvação não está nessa pessoa. Then look at verse 5. Veja o versículo 5. But whoever keeps his word, Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, in him the love of God has truly been perfected. nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. You see, he's made a change. Veja, houve uma mudança. He's made a change. Mudança. And we could go in now to the theology of the Apostle Paul. Agora podemos ir para a teologia do apóstolo Paulo. What's going on here? O que está acontecendo? Any person, Qualquer any converted pessoa, person qualquer pessoa convertida who has something of a mature understanding of God's love que tem um entendimento maduro do amor de Deus will be driven to want to know God's commands and to obey them. será impulsionado a conhecer os mandamentos de Deus e obedecê-los. Paul said that his whole ambition was to be pleasing to the Lord. Paulo diz que toda a sua ambição era agradar o Senhor. And then later on in 2 Corinthians chapter 5, he says, the love of Christ constrains us. E depois em 2 Coríntios 5 ele diz que o amor de Cristo nos constrange. He's not saying his love for Christ constrains him. Ele não está a dizer que o amor dele por Cristo o He's saying constrange, Christ's love for him constrains him. mas o amor de Cristo por ele o constrange. He had seen something of Christ's love for him, Ele viu algo do amor de Cristo por si. and it controlled him. E isso controlava a sua vida. It drove him. Isso o impulsionava. The word means it hemmed him in. Isso significa que o comprimia e levava. Let me show you how it works. Deixa eu mostrar como funciona. Don't have a lot of room here. Tem muito espaço aqui. Vamos ver. So imagine that I walk into a large valley, Digamos que eu chegue num vale grande and there's a wall a kilometer high of stone on each side, e há 1 quilômetro de uma parede alta de cada lado. but the valley's like a kilometer wide. Mas o vale também tem 1 quilômetro de distância. But as I enter into that valley, Mas conforme eu entro nesse vale, the walls keep closing in as paredes começam a se apertar until the walls are touching each one of my shoulders. até que as paredes encostam em meu ombro And all as I can do is walk one way. e tudo que eu posso fazer é em um só caminho. That's the illustration here. Essa é a ilustração. You're a brand new believer. Você é um crente novo. You don't understand much about maybe the love of God, Você não entende ainda muito sobre o amor de Deus and it hasn't really taken control of your life that much. e ainda não controla tanto a sua vida. But as you grow in the scriptures Mas conforme você cresce na Escritura and you grow in your knowledge of what it means for God to love you, e você cresce no conhecimento do que significa Deus o amar, when you begin to understand the cross, quando começa a entenderes a cruz, the walls start coming in. as paredes começam a se apertar. And now you're like the Apostle Paul. E agora és como o apóstolo Paulo. God's love drives you. O amor de Cristo o direciona e impele. It's not the whip of judgment. Não é o chicote do juízo. It's not the fear of discipline. Não é o medo de disciplina. Something much stronger. Algo muito mais forte. The love of God for you. O amor de Cristo por And that's what você. he's saying. E é isso que está a falar.
Men and women who care little for the commandments, Homens e mulheres que não se importam com os mandamentos, it's because they know little about the love of God. é porque sabem muito pouco do amor de Deus. Now let's go on to verse 6. Avancemos ao versículo 6. The one who says he abides in him ought himself to walk in the manner as he walked. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. If you read that in serious, you're going to go, well, none of us are Christians. Se você ler isso de forma séria, você vai dizer, bom, ninguém é cristão, então. Who walks like Jesus walked? Quem anda como Jesus? Again, you need to understand something. Novamente, entenda algo. We're not talking about perfection. Não estamos a falar sobre perfeição. We're talking about a style of life Estamos a falar sobre um estilo de vida and a direction of life e um direcionamento da and vida the evidence of that ambition. e uma evidência dessa ambição. Let me give you another illustration. Deixa eu dar outra ilustração. When I was a little boy, Quando eu era um garoto pequeno, we lived on a cattle ranch. vivemos numa fazenda, And gado, in the winters, we could have snow that was, a half a meter deep. e no inverno nós tínhamos neve que subia 1/2 metro. My dad was a big man. Meu pai era um homem grande. He was so strong. Ele era tão forte. And as a little boy, I wanted to be just like him. E quando eu era pequeno eu queria ser como ele. I mean, just like him. Assim como ele. And he would come into my room when I was six years old. E quando eu tive 6 anos, ele entrou no meu quarto. He'd come in and it'd still be dark in the morning. Ele entrava no meu quarto e ainda estava escuro na manhã. And this is what he'd say to E me. é isso que ele dizia pra mim. Paul boy, get up. No rest for the wicked. Menino Paul, não há descanso para o perverso. And I would jump out of the bed. E eu pulava da cama. Why? Por quê? I wanted to please him. Eu queria agradar meu pai. I wanted to be like him. Eu queria ser como meu pai. I wanted him to see that I was strong. Eu queria que ele visse que eu era forte. I'd fight a bull if it would make him Que eu smile. lutaria contra um touro se fizesse meu pai sorrir. Well, when it would snow, then the water would freeze over. Quando nevava, o lago congelava. And the animals could not get water. E os animais não conseguiam pegar água, então. And especially the horses, we would have to carry water to them in big buckets. Especialmente água para os cavalos que precisávamos levar em grandes baldes. And my dad, he would reach down and grab one big bucket and another. Amen. He'd lift it up and he'd take off walking through the snow. E meu pai pegava, então, 2 grandes baldes com água e começava a andar na neve. And me, I'm about this big. E eu tinha esse tamanhozinho. And I would grab a bucket, E eu pegava um baldezinho, I'd grab the other bucket, pegava um outro baldezinho. and I would try to put my foot in his footprints. E eu tentava colocar as minhas passadas nas pegadas dele. And I looked like a drunken spider going out through the snow. E eu parecia uma aranha bêbada tentar ir pela neve. I couldn't do it. Eu não conseguia andar nos passos dele. But everyone who saw me, Mas qualquer um que me visse, they had no doubt in their mind não teriam nenhuma dúvida na mente that my greatest ambition was to be like my father. que a minha maior ambição da vida era ser como meu pai. When people see you, As pessoas veem você, even when you can't, mesmo quando você não even when you consegue, fail, mesmo quando falhas, even when you look silly, mesmo quando pareces como um tolo, would they say this about you? eles diriam isso sobre você. There's no doubt that that man, that woman, their ambition is to be like Christ. Não há dúvida que a ambição desse homem e dessa mulher é ser como Jesus. There's just no doubt. Não há dúvida. Would they say that about you? Diriam isso de você. You see, we're not talking about perfection, are we? Não estamos a falar sobre We're perfeição. talking about the direction of someone's life. Estamos a falar sobre a direção da vida de uma pessoa. What do they see when they look at you? O que vem quando olham para a sua vida? You know, one time after I was converted in college, Uma vez, depois de eu me converter na faculdade, there was this champion boxer who worked with me. tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era um boxeador campeão. And when I became a Christian, all he would do every day is mock me.
E quando eu me converti, todo dia ele zombava de mim. And I lifted weights. I was very strong. Eu levantava pesos, eu era forte. He would mock me. Ele ainda zombava de He'd mim. mock my Christianity. Ele zombava o meu cristianismo. And one day I was carrying a big load of something, E um dia eu estava carregando coisas pesadas. and there was a bunch of young men in the room, E tinha muitos jovens na sala. and he pushed me one step too far. E ele me empurrou um pouco muito longe. And I threw down the box, E eu joguei então as caixas. and I said, "Come on, E ele disse, vamos lá. I'm going to put you in the ground. Eu vou colocar você no chão. Just come on. Vem. I'm tired of your mouth." Cansei da sua boca. And the moment I did it, E no momento que eu fiz isso, I knew I was wrong. eu sabia que eu estava errado. I knew I was wrong. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. He did not come at me. Ele não veio para lutar comigo. I walked away. Eu fui embora. I knew I was so wrong. Eu sabia que eu estava errado no que eu fiz. And so I came back in there, Então eu entrei de volta. and in front of all those guys, E na frente de todos aqueles caras, I looked at him and I said, "Please forgive me. eu olhei para ele e disse, por favor, me perdoe. Please forgive me." Por favor, me perdoe. He looked at me Ele olhou para mim. and he said something like this: Ele disse algo assim, "I'm sorry. me desculpa. I can see now it's real. Eu posso ver que agora que é de verdade. It's real in you. É verdadeiro em você. I sinned, Eu pequei. but because I was broken, Mas porque eu estava quebrantado, he saw it was real, ele viu que era real. and it had a tremendous impact on his E life. isso teve um impacto tremendo na vida dele. Never did he do that again. Nunca mais ele zombou de mim. What do they see in you? O que eles veem na sua vida? And not just the people outside. E não só as pessoas lá fora. What does your wife see in you? O que a sua esposa vê na sua vida? What does your husband see in you? O que seu marido vê em você? Is your son going to learn how to be neglectful and abusive to his wife, sir, because he watches you? Senhores, será que seu filho vai aprender a ser negligente e abusador com a esposa dele ao observar a sua vida? Wife, Esposa, is your daughter going to learn how to be a rebellious, contentious woman that makes her husband's life a living hell because she looks at you? será que a sua filha vai aprender a olhar para a sua vida, a ser uma esposa que torna a vida de seu marido um inferno por desonrá-lo? This is not about getting dressed up for church. Isso não é sobre colocar a melhor roupa para ir à igreja. Your Christianity is only as real as it is around the people in your family. Seu cristianismo só é tão real quanto é perto das pessoas da sua família. When was the last time you asked your wife or your husband to forgive you? Qual é a última vez que pediste a tua esposa ou teu marido para lhe perdoar? Is it real? É real na sua vida? We've only gone through a few tests, Nós só vimos alguns testes. and in the next session, we'll go through a few more. Na próxima sessão veremos alguns mais. But I hope and pray that you will take this and truly meditate upon it. Mas a minha esperança e oração é que você tome isso que aprendeu e medite nisso. Let's pray. Vamos orar. Father, please use your word in the heart of this people. Pai, por favor, use a tua palavra no coração deste povo. Please. Por favor, Senhor. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.